Olá, bem-vindos ao Saúde da Pele Cast, uma produção da Psoríase Brasil. Eu sou a jornalista Ana Paula Dixon e neste episódio nós vamos falar sobre o trabalho da Frente Parlamentar pelas Doenças de Pele do Estado de São Paulo e do encaminhamento de sugestões do nosso Conselho Científico à Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo para aprimorar a regulação e os protocolos de atendimento em dermatologia. Hoje, comigo aqui no estúdio, está a presidente da Psoríase Brasil, Gladys Lima, e nós vamos conversar com a doutora Aline Okita. Ela é dermatologista e membro do nosso Conselho Científico. E foi ela quem liderou este trabalho junto à Secretaria de Saúde de São Paulo. As recomendações foram consolidadas ao longo dos anos de 2024 e 2025, com o foco em doenças crônicas de pele, como a psoríase, a dermatite atópica, hidradeniite supurativa e as doenças pustulosas e bolhosas, entre outras. A doutora Aline Okita é dermatologista e o trabalho técnico deste encaminhamento para a atualização do protocolo foi realizado pela doutora, sob o comando dela, com a adoção de critérios objetivos da gravidade e ajustes de prioridade, ampliação do escopo das dermatoses crônicas complexas e também a melhoria do fluxo e das linhas de cuidado. A doutora Aline já trabalha conosco há bastante tempo, contribuindo aqui com a Psoríase Brasil de forma autônoma, é um trabalho dedicado dela conosco. Ela é médica dermatologista pela USP, coordenadora do Ambulatório de Imunobiológicos da Universidade de Mogi das Cruzes. Ela tem um trabalho focado na área de pesquisa em teledermatologia desde 2015, é consultora de projetos de inovação, tecnologia, inteligência artificial, teledermatologia, Big Data do Hospital Israelita Albert Einstein. E ela é CEO da Bioplanner e da Kintsu. Muito bem-vinda, doutora Aline. É uma honra para mim e para a Gladys estar aqui com a senhora hoje para conversarmos sobre essa pauta tão importante. Obrigada pelo convite, Gladys, a Ana e toda a comunidade da Psoríase Brasil e das Doenças de Pele Brasil. Eu fico muito feliz de poder participar desse videocast e de comentar como foi o nosso trabalho, como nós conseguimos, passo a passo, chegar até um protocolo que tenha um encaminhamento que vai ajudar a reduzir o sofrimento de tantos pacientes no estado de São Paulo. Acho que é bacana para quem está nos assistindo nesse episódio, entender que isso é todo um processo de trabalho que vem pela frente parlamentar, que a doutora Aline esteve conosco. A Gladys lidera o trabalho aqui pela Psoríase Brasil. Nós temos em São Paulo, então, uma frente parlamentar extremamente ativa, e isso tudo nasceu de lá, foi desse trabalho conjunto. Então, vamos falar um pouco dessa importância desse trabalho para a doutora Aline comentar como é que foi o processo de chegar a essa revisão, essa sugestão. Ela foi à Secretaria de Saúde este ano, então é um trabalho extremamente importante que nós estamos fazendo conjuntamente e que a gente conta com esse apoio científico da doutora Aline, que foi fundamental. Gladys, vamos falar um pouquinho então como é que é. E, doutora Aline, obrigada, viu? Sempre com muito carinho, atendendo aos nossos pedidos, às nossas solicitações. E é uma grande parceira nessa luta. Nós precisamos realmente sempre dos médicos, dermatologistas, nos orientando, nos ajudando a reduzir esse sofrimento dos pacientes. E uma das demandas, importantes dos pacientes é com relação a esse diagnóstico também que é tardio. Os médicos da atenção primária muitas vezes não conseguem visualizar a questão da doença, que são doenças de pele. E a oportunidade com a frente parlamentar foi exatamente essa. Como é que esses pacientes chegam até ao dermatologista, que é tão difícil, já começando por aí, o tempo que levam. E quando nós tivemos realmente uma reunião com a Secretaria de Saúde, levando sugestões, foi o que aconteceu com a doutora Aline e o doutor Wagner Galvão também, que teve uma parcela muito importante em tudo isso. E a gente viu que foi uma coisa
que foi entendida pela própria Secretaria de Saúde, a Sônia, que é esse entendimento que as doenças precisam realmente de uma prioridade, em se tratando de doenças crônicas, como a psoríase, como a dermatite atópica, a urticária crônica, a hidradenite supurativa também. E nas reuniões que surgiram, a doutora Aline esteve presente e sugerindo realmente se seria possível a gente ter prioridades com alguns critérios. Isso foi aceito, e aí a doutora Aline pode nos contar como é que foi esse recebimento pela própria Secretaria de Saúde das sugestões. Nos conte, doutora Aline, como é que foi esse trabalho todo junto à secretaria? Maravilha. Eu queria só confirmar se vocês estão me ouvindo e me enxergando bem, porque para mim está chegando um pouco devagar. Para nós Tá? está perfeito. Tá bom. Então, maravilha. Bom, então o processo foi começando a discutir por acesso. Então, primeiro a gente levou o que é a doença, porque às vezes até entender a doença pode ser uma coisa que não seja tão óbvia para quem está lá numa parte mais administrativa interna, né, Gladys? Então, foi no ano passado, no mês de 2024, falamos do que é a doença. Então, primeiro, até trazendo pacientes, que foi super legal, né, de explicar como era o sofrimento do dia a dia deles da doença. Depois, nós falamos um pouco da dificuldade do médico na hora do diagnóstico e do tratamento, que faltam, às vezes, mais exames, mais acesso a determinados tratamentos para a gente controlar o paciente de forma eficaz. E aí, quando começamos a falar da jornada do paciente, a gente chegou nesse ponto de o paciente passa no médico da UBS, da atenção primária, do generalista, e às vezes ele fica lá e o médico não percebe que precisa encaminhar ele. Porque essa análise, se o paciente está sofrendo ou não, ela pode variar. Pode ser um dia que o paciente está com a dermatite atópica boa e o médico fala não precisa encaminhar, e no outro dia ele pode estar péssimo e chegar a ter uma internação e precisar usar uma injeção de corticoide. Então, o fluxo de encaminhamento é um problema também, né, para o sistema. O paciente fica travado num generalista, ou ele até pode ser encaminhado para um dermatologista, só que nem todos os dermatologistas, no contexto da saúde pública, eles são iguais, porque eu tenho um dermatologista que pode estar dentro de um AME e ter ali um arsenal de tratamentos, e o outro dermatologista está dentro de um hospital onde tem uma fototerapia. Então, o tratamento já tem outras possibilidades, pode tratar um caso mais grave, por exemplo. E um outro local pode ter até uma retaguarda para uma internação de um paciente mais grave. Então, essa é a diferença quando a gente fala de para onde ele vai ser encaminhado e quando ele deve ser encaminhado. E aí, nessas conversas, a própria doutora Sônia e o pessoal da regulação da Secretaria do Estado de São Paulo trouxe o protocolo de encaminhamento para a gente e nos apresentou e sugeriu: vocês podem olhar e revisar e até fazer comentários para a gente. Então, foi uma iniciativa deles de, a gente tem um fluxo de encaminhamento, vocês acham que ele não funciona bem? E eles deram essa abertura para a gente poder rever e pensar se poderia ser melhorado. Foi aí que nós começamos a destrinchar esse documento, entender como ele estava organizado. Então, houve essa abertura, e aí depois vocês seguiram tendo essa conversa com a secretaria, eles foram bem abertos a esta revisão dos protocolos já existentes. É isso, né, doutora Aline? Perfeito. A Secretaria do Estado de São Paulo tem uma área de regulação, e são pessoas muito bacanas, até falando já, né, agradecendo a abertura de todos eles, de trazerem os protocolos de várias especialidades. Então, eles definem, para cada tipo de doença, por exemplo, o paciente de psoríase, quando ele tem que ser encaminhado para o dermatologista. Então, ele tinha ali os seus critérios, né, enfim, que estavam definidos, e quando é um paciente de dermatite atópica, quando que ele tem que ser encaminhado. Então, tinham todas essas definições, inclusive para cardiologia e para outras doenças também, com as suas especificidades. Então, eles mandaram para a gente esse documento e pediram para a gente analisar se isso seria o ideal para o que nós temos
de conhecimento hoje sobre a jornada do paciente. E algumas coisas que nós identificamos foi que faltava especificar um pouco mais sobre a psoríase pustulosa, por exemplo, sobre os pacientes de lúpus, porque os de lúpus, às vezes, eles são todos encaminhados para o reumato, mas existe lúpus que é só tratado pelo dermato, então nós identificamos necessidades. O paciente de dradenite também não tinham protocolos específicos e vimos ainda algumas oportunidades, por exemplo, incluindo tecnologia e teledermatologia, que já vem muito no meu contexto de inovação, de pensar em tecnologia, nós vimos algumas oportunidades também. Perfeito. O que é bacana, né, doutora e Gladys, é a gente ver esse resultado do trabalho da Psoríase Brasil com o seu conselho científico, que é fundamental para nós, e essa evolução. Porque se a gente vislumbrar que a gente teve abertura no maior estado nacional, foi acolhido pela Secretaria de Saúde, isso é uma evolução incrível, né, do poder público conversando conosco e entendendo a necessidade com os especialistas de rever os processos. Então, realmente, assim, o Estado de São Paulo teve uma acolhida da pauta da nossa agenda de trabalho extremamente importante, né, Gladys? Isso tornou para a Psoríase Brasil um case de sucesso, né? Porque é possível. Quando se tem boa vontade do outro lado, como foi o São Paulo, né, a Secretaria de Saúde, e deu essa abertura para que os nossos médicos do Conselho Científico pudessem sugerir, e eles viram também dessa necessidade, né? Que é diferente quando aquele médico, o dermato que lida o dia a dia com os pacientes, quais são as dificuldades enfrentadas, e como identificar mais facilmente todo esse processo, né? Ficar aguardando o quê? O atendimento por um dermatologista, por quanto tempo? Então, essa necessidade de verificar que esse paciente, quando é encaminhado para o especialista, para a regulação, que tenha um critério de logo ser atendido. Isso reduz caminhos que o paciente não precisaria estar sofrendo, né? Esse dia a dia dele. E assim, para nós, como presidente da Psoríase Brasil, tenho aí, como eu tenho falado muito quando eu posso, nos lugares onde eu posso, que foi um case de sucesso e que pode ser replicado. Se foi possível a gente tentar conseguir, quer dizer, que a regulação entendesse dessa necessidade e levar isso para os outros estados também. Claro, isso é uma necessidade de abertura de diálogo do outro lado. Então, a gente já parabeniza o Estado de São Paulo por ter tido essa sensibilidade e compreensão, que, logicamente, embasada nas questões científicas, que a doutora, inclusive, pode nos comentar. Doutora, dentro desse processo, houve mudanças na questão dos... existem classificações de gravidade a essas doenças, né? Dentro da análise que vocês fizeram ao que havia na regulação do Estado de São Paulo, houve sugestões de uma reorganização desses scores de classificação dos pacientes ou da gravidade das doenças? Foi isso, a gente... O fluxo, ele define ali P1, P2, P3, P4, que é o nível de prioridade, sendo, né, que o P1 tem que ser encaminhado mais rapidamente e o P4 tem menos prioridade no encaminhamento. Então, P1 seriam aqueles casos que já estão, de repente, com a pele inteira vermelha, com já sintomas de... mal-estar, náusea, riscos, e esse tem que ser encaminhado na emergência, e depois a gente entra ali nos outros critérios, né? E o que nós percebemos é que os pacientes que estavam com diagnóstico de suspeita de psoríase, ele deveria ser encaminhado antes dos pacientes que já usaram o tratamento e não funcionou. E esse não é o fluxo que acontece geralmente na prática, que não deveria acontecer. Então, se o paciente só tem a suspeita, ele pode começar com tratamento dos medicamentos tópicos, por exemplo. Mas se esses tópicos não funcionarem, ou se o paciente já estiver com acometimento de vida muito grave, da qualidade de vida muito grave, esse paciente deve ser priorizado, né, antes dos pacientes que têm só uma suspeita. E isso é uma coisa que a gente inverteu, então, no protocolo sugerido, para que os pacientes que tivessem
com já falha ao tratamento, né, ou que tivessem já um acometimento grave da qualidade de pele, fossem encaminhados mais rapidamente. Outra coisa é a questão da objetividade do processo de avaliação do acometimento de qualidade de vida. Então, nós temos, por exemplo, o DLQI, que é usado para todas as doenças dermatológicas, pode ser usado, e isso consegue avaliar o quanto a doença está impedindo esse paciente de trabalhar, de ter atividades de lazer, de estar com as pessoas, de vestir as roupas que ele deseja livremente. Então, essa é uma forma objetiva, e a gente não deixa na mão do médico avaliar subjetivamente se tem um alto impacto na qualidade de vida. Então, se a gente avalia pelo DLQI, se esse paciente tem um DLQI maior que 10, ele tem um alto acometimento e ele deveria ser encaminhado mais rapidamente. Além disso, nós incluímos a referência para o PAS e BSA para a psoríase, que são outras métricas de avaliação, e para a dermatite atópica também, com as métricas específicas, né, que tem também da dermatite atópica, que a gente pode usar também, por exemplo, o SCORAD, o EASY, são algumas das ferramentas que o médico pode analisar, além do DLQI, que é o mais fácil, então não precisa de um treinamento para o médico da atenção primária. Ele consegue já fazer 10 perguntas para o paciente e analisar se esse paciente está realmente com alto impacto ou não e fazer o encaminhamento. Perfeito. E a questão da hidradenite supurativa, as doenças pustulosas e bolhosas, o lúpus, por que eles precisam de critérios próprios e de protocolos específicos? E se hoje em dia não existem esses protocolos, esses critérios exatamente estabelecidos? Para essas doenças, a gente precisa de coisas específicas, porque a métrica, ela vai ser diferente. Então, a psoríase e a dermatite atópica tem uma questão também que eles podem usar tratamento com fototerapia. Então, o fluxo de encaminhamento de um paciente mais grave deveria ser para lugares onde tem esse recurso disponível. Não são todos os lugares que tem a fototerapia, é um tratamento seguro, de baixo custo, que é uma opção viável para vários pacientes mais graves. Então, se o sistema manda esse paciente para um lugar onde não tem, ele não tem como usar esse recurso. Então, eu tenho que mandar para onde tem. A hidradenite já é uma outra situação. A hidradenite, a psoríase pustulosa, as doenças bolhosas podem ficar mais graves. Então, tem alguns pacientes que podem necessitar de internação. Na hidradenite, às vezes, a gente precisa de procedimentos cirúrgicos. Então, as métricas já são diferentes, né? Então, na hidradenite, no SUS, a gente usa muito o Hurley 1, 2 e 3. Então, isso é uma das métricas que podem ser avaliadas para esses pacientes. Podemos avaliar também o DLQI nesses casos, e por isso que ele precisa de um fluxo diferente. E a sugestão que nós demos é que esses pacientes que tenham lesões mais extensas e podem precisar de procedimentos cirúrgicos fossem encaminhados para serviços de dermatologia, onde tem uma retaguarda hospitalar que vai ser possível de abordar cirurgicamente o paciente de hidradenite, por exemplo. No caso da psoríase pustulosa, os pacientes podem precisar de internação, e é o que a gente até viu naquele paciente que foi dar um depoimento também lá na Alesp, na Assembleia Legislativa, que ele foi um paciente bastante grave, até teve sintomas sistêmicos, e, se eu não me engano, ele também precisou de internação. Então, para esses casos, a gente precisa de um lugar que tenha um hospital. Se ele vai para um dermato e ele vai receber um encaminhamento para ir para um hospital, isso aí se torna uma complexidade na jornada dele, e o que a gente quer é que essa jornada seja fluida. Então, se a gente pensar nisso antes, já dando a orientação e direcionamento certo para o paciente, a gente evita do paciente estar no lugar errado. Então, por isso a gente criou esses protocolos específicos para cada doença. E esse período, por exemplo, de perda de ir para o local certo, né? Isso pode agravar horrores a doença, imagino eu, gerando, obviamente, problemas ao paciente e aumentando o custo ao Estado, correto? Perfeito. Um paciente, por exemplo, como a gente estava comentando, de hidradenite, e a Jéssica foi fazer também, né, a colaboração dela, a Mavi, que
elas também comentaram disso, o paciente começa com uma lesão, aí ele tem um diagnóstico e faz ali uma drenagem, aí ele vai, aquilo vem de novo e fica, às vezes, sem diagnóstico. O paciente pode demorar anos para ter um diagnóstico. Fazendo o tratamento errado, a doença pode evoluir, ficar com lesões cicatriciais irreversíveis que vão precisar de uma abordagem cirúrgica. E, obviamente, essa abordagem cirúrgica é mais custosa. Às vezes, esse paciente, ele precisa de tratamentos de mais alta complexidade. Então, quanto antes a gente começar esse tratamento, a gente evita que esse paciente passe por drenagens, pronto-socorro, cirurgias de alta complexidade e, principalmente para o paciente, a perda de qualidade de vida. Então, tem custo, sim, de um paciente que não é diagnosticado e tratado no momento certo. E outra questão que a gente aborda bastante na Psoríase Brasil há muito tempo são as comorbidades associadas a essas doenças, porque há um desconhecimento disso, né, doutora? Nós aqui, eu como jornalista, claro, não sou médica, mas o que a gente tem acompanhado é que todas essas doenças, elas podem evoluir e causar inúmeras comorbidades que agravam ainda mais o quadro, mais a situação da pessoa, que a coloca também, muitas vezes, numa questão improdutiva na sociedade. Então, é toda uma complexidade que tem que ser considerada, e esse processo ajudaria ou auxiliaria que esta jornada não chegasse a esse extremo, né? Uma vez as etapas serem realizadas com mais brevidade, com mais celeridade, pela necessidade e pela gravidade destas doenças, correto? Correto. O paciente de psoríase pode desenvolver artrite psoriásica, nós sabemos que 30%, 40% pode desenvolver durante a vida, e se a gente fizer uma abordagem mais precoce, talvez a gente consiga mudar o curso dessa doença. É o que também nós temos discutido muito na dermatite atópica. Esses pacientes, eles têm uma evolução ao longo da doença, tendo outras comorbidades. Por exemplo, os pacientes de dermatite atópica têm muito já rinite, asma e outras alergias, e a gente poderia intervir nesse curso da doença, né, evitando as comorbidades, fora a depressão, ansiedade e até ideação suicida que acontece em pacientes que têm essas doenças crônicas. Então, hoje mesmo de manhã, eu estava com um paciente, e é um caso que eu vou compartilhar aqui, porque foi, assim, triste, sabe? Dava para ver, ele tem 38 anos, é um adulto, e ele falou, olha, isso tá me acompanhando já faz 10 anos, uma dermatite atópica grave, com muita lesão, e ele falou, já passei por muitos médicos, tô tomando um monte de medicamento para coceira, né, passando várias pomadas, e ele falou, olha, eu não sei mais o que fazer, isso tá afetando a minha cabeça. Ele falou, olha, ontem eu acordei e fiquei chorando, me deu uma crise, que eu comecei a chorar, porque eu tô dormindo mal, tô coçando à noite, acordo com a roupa de cama manchada de sangue, e eu comecei a chorar desesperadamente, e eu não conseguia me controlar, e eu não queria sair para trabalhar, e ele é motorista de aplicativo, né, e ele falou, olha, eu não queria sair, a minha esposa teve que me acalmar para eu voltar e conseguir trabalhar, sabe? Então, é o sofrimento, sabe? No dia a dia, ponto a ponto, e que o paciente está ali encarando. Isso, ele está no SUS, já passou com vários médicos, mas continua nesse mesmo tratamento. Então, assim, ele já passou da fase de evoluir, né? Faz 10 anos que ele está assim. Então, às vezes falta um pouquinho de chegar no lugar certo. Então, tocando justamente no termo da dermatite atópica, de um adulto passando por isso, todas essas questões que a gente está colocando aqui também foram levantadas num evento que nós realizamos em 2024 na LESP. Este ano, 2025, hoje nós estamos gravando em outubro de 2025, houve outro evento, mas desde 2024 até o último evento, que foi agora em 2025, justamente um ano, nós seguimos com uma questão bem problemática com o PCDT da dermatite atópica, né, doutora? Que é a questão que está ainda em revisão, mas que foi, em princípio, teríamos medicamentos, e a senhora, como coordenadora dos imunobiológicos da Faculdade de Mogi das Cruzes, da universidade, pode comentar mais conosco, porque naquele evento de 2024, que foi quando houve
este avanço e essa aproximação ainda maior com a Secretaria de Saúde, nós finalizamos ele com um documento de todos vocês, médicos, da comunidade científica, falando sobre essa decisão, ou esse andamento de decisão, de não termos os adultos não terem acesso aos imunobiológicos. Quer dizer, até os 18 anos a pessoa, né, o indivíduo teria, faz 18 anos, no dia seguinte não tem mais. Então, esse seu paciente, por exemplo, entra nesse rol de pacientes que está desassistido. Correto, doutora? É uma tristeza. Eu estava comentando com ele sobre isso, porque ele precisaria do tratamento e a gente não vai ter, né? A gente já tem a expectativa aí de ter para as pessoas menores de 18 anos, e estamos nessa discussão do que vamos fazer para os adultos. Ele é um paciente que precisaria muito desse tratamento, que seja o imunobiológico do Pilumab ou os inibidores de JAK, né, como é o Upadacitinib, que foi aprovado para as crianças e adolescentes. Seria importantíssimo, né, que a gente tenha para os adultos. Afinal, o adulto faz 18 anos e ele continua tendo a doença. Eles podem precisar. Ou pacientes como esse que estão já há muito tempo com a doença, sofrendo e tendo um alto impacto na sua produtividade. Essa discussão está em andamento. O que nós temos ainda no PCDT até o momento é que o que provavelmente vai sair aí é só para os adolescentes e as crianças, né? Então, o do Pilumab, de 6 meses até os 11 anos, e o Upadacitinib a partir de 12 anos até 18, e nós temos que entender como é que vão ser para pacientes acima de 18 anos, talvez os que tivessem já em uso continuem, mas para quem já é adulto, como é que a gente vai conseguir esse medicamento? Então, esse paciente, ele queria muito usar o Dupilumab, olha que interessante, ele estava, foi fazer uma corrida e entrou um passageiro e viu ele coçando, ele estava coçando muito o braço e o passageiro falou: você tem dermatite atópica? Eu tô vendo sua mão com umas coisinhas, né? Desculpa perguntar. E aí ele falou: olha, meu filho tem dermatite atópica, ele faz tratamento com o Dupilumab e ele tá super bem. E aí o novo paciente, o motorista, começou a contar a história dele, como ele tá ansioso com isso, que ele já tá no limite. E aí os dois começaram, assim, a encher o olho de lágrima até sobre... Por causa os dois compartilham ali, sabem o que é um sofrimento de uma doença não controlada. E aí foi quando ele falou: olha, passa com a doutora Aline conhece do tratamento, sabe, vai te ajudar a chegar nesse processo, e ele me procurou, e aí a gente conversou hoje para seguir com esse tratamento, mas ele não tem o acesso privado, então para ele é uma outra situação, né, e a gente vai ter que brigar por isso. Então, eu falei para ele: a gente tá junto, vamos brigar por isso. E como é que a senhora conduz daí esse tipo de caso, que deve ser extremamente desafiador, frustrante, inclusive, né, para a senhora como médica, porque se ele não tem acesso, vai ter que acabar judicializando. Como é que vocês da comunidade científica têm conduzido isso? A gente tem até algumas opções, então para esse paciente a ciclosporina, ela é uma opção que eu gosto bastante, eu acho que vai trazer um controle da doença, eventualmente o uso metotrexato também, que pode também melhorar, não é tão potente quanto a ciclosporina, mas ele pode melhorar. O problema é que esse paciente ele já tem hipertensão, então a ciclosporina às vezes aumenta a pressão e eu vou fazer um controle com ele, mas talvez ele não consiga continuar, e nem é um medicamento que é para continuar sempre. Então, assim, a ciclosporina é uma coisa para a gente segurar ele, vai dar para ele tratar um tempo, talvez o metotrexato, talvez se ele conseguir se a gente conseguir uma fototerapia para ele, para fazer por um tempo, e caso esses tratamentos não controlem ou não seja possível continuar, a gente vai precisar sim evoluir para um tratamento ou biológico ou inibidor de JAK, e aí o meio que a gente tem hoje é essa solicitação, né, geralmente a gente faz a solicitação na farmácia de alto custo, e tendo a negativa, ele pode solicitar sim judicialmente.
A minha esperança é que a gente já tenha ali, talvez para o começo do ano que vem, né, enfim, no primeiro semestre, bem definido os critérios do PCDT, e a gente talvez consiga trabalhar com algumas dessas informações junto ao PCDT para conseguir esse medicamento para ele. Aí, enfim, hoje a gente já vê esse retorno de pacientes que estão com judicialização da Secretaria do Estado perguntando, olha, o medicamento vai estar no SUS, você pode pedir via, né, LME para farmácia de alto custo, então eles já estão alertas de que o medicamento vai ter. A questão é que, às vezes, eles não sabem que não vai ter para mais de 18 anos, né? Já estamos recebendo essas solicitações, então, dos juízes pedindo para a gente trocar pela via formal, só que ainda não temos. Desculpa, doutora Aline, parece insano, né? Primeiro era para adultos, depois trocou tudo com a publicação do PCDT, porque a gente vem cobrando muito isso, até via frente parlamentar no Congresso, essa celeridade, porque a doença, ela pode esperar pela decisão de alguém lá, o burocrata que fica com aquele material dentro da gaveta, tentando decidir um dia que ele vai fazer a publicação. Então, nós cobramos muito isso e comentamos também que o paciente adulto, ele vai ficar de que forma? Sem esse tratamento, que é um tratamento moderno, que pode trazer muita qualidade de vida para esses pacientes, a gente tem visto, mas, infelizmente, nem o protocolo não foi publicado. Está em mais de 300 dias. E assim, é 180, prorrogado para mais 90, e se eles quiserem, eles prorrogam para mais tempo. Então, quer dizer que o tempo que conta para esse paciente, sem tratamento, é uma coisa muito grave. Ficar com a doença ali o tempo todo, que nem esse seu paciente, que está desesperado, não tem mais confiança, ele sofre diariamente, a depressão é consequência depois de tudo isso, né? Não vê que não tem alternativa. O que eu vou fazer? Então, veja que é insano, às vezes, as coisas que acontecem junto à Conitec, que a gente, às vezes, cobra isso muito, dessa necessidade. Ficar com 18 anos, tudo bem, depois ele pode seguir o tratamento, porque ele já está sendo tratado, mas esse paciente que vai ter necessidade de usar um imunobiológico, como é que fica? Então, tem coisas que eu acho que a gente, como associação de pacientes e vocês médicos, dermatologistas, precisamos nos unir cada vez mais e fazer essas cobranças. Não deixar esse paciente sofrendo, porque a ideação suicida é bem frequente, viu? Vimos pela uma paciente, que é a Camila, que diz que já teve ideação suicida. Aí, numa hora de pedir a medicação, o próprio juiz diz, não, mas não é necessário, ela pode... Não é uma doença que é tão grave assim. Depender ainda que um juiz, que ele é juiz, ele não é médico, não aceitar um laudo que um médico escreveu ali, toda a jornada do paciente, também é outro problema. Então, realmente assim, esse trabalho nosso, junto a vocês, médicos, e junto à Conitec, tem que ser constante. Não sei se antes de trabalhar conosco, doutora Aline, que já faz um bom tempo, a senhora também tinha essa interação com esse trabalho de advocacy, né, que a gente chama, que é buscar com o poder público, ou se é a primeira experiência sua com este tipo de atuação, como nós temos feito. Perfeito. A gente tem, eu tenho algumas conversas lá, muito em Mogi, então eu fico na Universidade de Mogi, lá eu tenho bastante proximidade com a Secretaria de Saúde, a gente já trabalhou com algumas coisas sobre entender como era o fluxo de dados lá na região. Mogi é muito importante ali também regionalmente com as outras cidades ao redor, então eles têm uma comunidade das secretarias para tentar, né, trocar ali experiência e implementar coisas que melhorem ali para a comunidade toda de uma forma geral. Então,
eu puxo bastante essa conversa com eles para tentar trazer mais acesso, mais celeridade para o diagnóstico e tratamento dos pacientes com doenças dermatológicas, mas acho que o que mais foi efetivo realmente foi com vocês, então eu tenho muito orgulho também, assim como a Gladys, desse trabalho que a gente fez junto e assim, só agradecer vocês, porque o trabalho do grupo tem sido fundamental para puxar essas conversas, organizar as pessoas certas, fazer essa narrativa, porque não é só chegar lá e falar o que eu quero, mas a gente tem que explicar o porquê, quem é esse paciente, trazer os pacientes, trazer a necessidade do médico, fazer a conexão, a conversa com o secretário do Estado, quais serão as pautas. Então, é um trabalho enorme, né, de várias mãos, e que o resultado é muito legal, assim, aos pouquinhos a gente vai ganhando em cada etapa, né, a gente gostaria muito que tivesse já perfeito com acesso para os tratamentos, por exemplo, da dermatite atópica para os adultos, e além da inclusão de outros medicamentos, como a gente pediu bastante também para hidradenite no SUS, ainda não chegamos lá, mas eu tenho certeza que a gente está caminhando, né? Está levando isso para o lado certo, está trazendo mais conhecimento, está mostrando aqui o quanto os nossos pacientes precisam e os nossos médicos precisam desse cuidado e desse olhar. Então, trabalho maravilhoso que vocês fazem. A gente está dando luz à causa, né, doutora, e inclusive mostrando, ensinando, desmistificando, trazendo dados científicos, que não é uma vontade, sim, uma necessidade, né? E é esse trabalho que nós temos construído em São Paulo, está sendo muito efetivo, e o nosso presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional, que é o deputado Zé Haroldo Catedral, também tem sido extremamente parceiro, participativo, já cobrou inúmeras vezes do Ministério, já foi à tribuna falar. Vejam, é um trabalho que a gente já está iniciando, pelo menos com essa solicitação e essa exposição ao Ministério desde pelo menos agosto do ano passado, quando a gente finalizamos lá o evento em São Paulo, na LESP, com um documento final mostrando, sobretudo, essa questão do dermatite, que tinha sido muito recente, né? A aprovação ali inicial, pelo menos, do protocolo. Mas nós seguiremos, né, doutora? E que bom, São Paulo tem um exemplo bárbaro, assim, a ser seguido, que é um trabalho árduo, diário, contínuo, e que tem que ter uma visibilidade e muita energia nossa, aqui da associação e de vocês, que a gente só tem a agradecer, logicamente, a esse conselho científico maravilhoso, a participação. Acho que a gente poderia passar agora para nós finalizarmos, que a doutora Aline é especialista na questão de tecnologias para auxiliar em todo esse processo das doenças crônicas de pele. Então, doutora Aline, gostaria que a senhora comentasse um pouco da sua experiência, das ferramentas, como é que a senhora acredita que a tecnologia possa auxiliar nesse processo também de melhora de toda essa jornada do paciente. Legal, eu sou uma entusiasta, né, da tecnologia, adoro, e porque eu vejo e eu acredito mesmo que a tecnologia consegue ajudar o paciente e o médico. E aí, nesse contexto da teledermatologia, nós, por exemplo, a minha primeira experiência foi no Einstein, e nós ajudamos mais de 30 mil pacientes que estavam na fila de espera pelo dermatologista em 1 ano. Então, foi incrível essa experiência, e a avaliação, ela pode ser feita por teleconsulta paciente com médico, mas também nós conseguimos fazer triagens com telemedicina ou até direto com o paciente. Então, uma das formas é a gente usar o DLQI, por exemplo, para triar quem está com alto impacto na qualidade de vida ou não. E isso foi uma das coisas que eu incluí ali no protocolo, sugerindo que fossem entregues questionários digitais para o paciente responder,
e assim a gente consegue avaliar o impacto na qualidade de vida de forma objetiva, que já está incluso no protocolo de prioridade, e o paciente que tiver impacto mais alto, ele deve ser mais priorizado do que os com menor impacto, e isso torna objetivo, prático, dinâmico, e não depende só do médico fazer uma avaliação, mas o paciente também se sente participativo nesse processo, né, de forma digital, com dados, de forma estruturada, e ainda a gente pode olhar realmente quantos pacientes que têm essa alteração. Nós fizemos uma live há um tempo atrás e tiveram 600 pessoas que responderam, mais de 600 esse questionário no DLQI digital dentro do WhatsApp, e dos 600 e poucos pacientes, 21% deles tinham DLQI maior que 10, ou seja, eu não preciso fazer o agendamento de todos eles com prioridade, porque realmente ter vaga às vezes para atender todos, não vai ser todo mundo logo atendido, mas esses 21% que estavam ali mais graves deveriam ser priorizados. E o interessante disso é que a média de pacientes que têm psoríase grave geralmente é 20%. Então, ou seja, nós encontramos ali aqueles 20% que estavam mais graves e que precisam ser priorizados na fila. Esse é um exemplo de como a ferramenta digital, prática, na mão do paciente, ela pode ajudar o sistema a ser mais inteligente. E isso foi uma das coisas que a gente incluiu ali como uma possibilidade de pensar esse protocolo e já integrado com a teledermatologia, que esses pacientes de alto risco poderiam ainda ser avaliados à distância, numa triagem pelo médico à distância, já solicitando exames, já fazendo uma avaliação, antes dele vir presencialmente, porque isso diminui o deslocamento do paciente, a questão de faltas por estar à distância ser mais fácil. Então, a gente já pensa nesse futuro da integração com a telemedicina, a teledermatologia, que está sendo liderada pela doutora Cristina Balestrin, e foi uma pessoa muito legal de conversar também, que eu tive a oportunidade de conhecer dentro da Secretaria do Estado de São Paulo. Que bacana, doutora. E aquela nova ferramenta desenvolvida, a Kira, do Bioplanner. Seria até interessante a gente falar que nós achamos, Claro. a gente está apoiando também na divulgação nos nossos sites dessa ferramenta, doutora, que eu achei super interessante. A senhora poderia contar para a gente sobre ela? Com certeza, o Bioplanner, ele tem uma inteligência artificial, que é a Kira. A Kira é uma assistente virtual que ajuda o paciente a encontrar um médico de uma doença específica, para ajudar em um sintoma específico, que tem a capacitação para entender da doença, do diagnóstico e dos tratamentos e acesso, que acesso é sempre uma discussão complexa que a gente tem aqui no nosso sistema, tanto público quanto privado. Então, nós temos uma base de médicos nacionais especializados e que declararam o interesse em tratar esses pacientes e cuidar desses pacientes com doenças imunomediadas da dermatologia. Alguns deles, inclusive, estão até oferecendo algumas consultas gratuitas, uma tira dúvidas no momento gratuito, porque a gente sabe que tem paciente que às vezes não tem uma condição, tá no SUS, não vai conseguir bancar ali o valor de um médico super especializado, e alguns médicos a gente está juntando um grupo para oferecer essas consultas pro bono, uma avaliação sem custo para os pacientes que realmente precisam. Então, o paciente, ele consegue clicar no botão, entrou no WhatsApp, basicamente, no WhatsApp ele vai começar uma conversa com essa inteligência artificial e falar, olha, eu tenho sintoma assim, eu tenho uma doença assado, eu acho que eu tenho dermatite, já recebi diagnóstico de psoríase, ou enfim, hidradeniite, o que for, e eu quero encontrar um médico. E aí ele consegue ali encontrar o médico pela localização, porque ela pergunta onde esse paciente está, qual é o convênio, e indicar uma lista para ele fazer esse agendamento de uma forma simplificada. Então, a gente seleciona os médicos que a gente tem certeza que vão ajudar aquele paciente, e isso facilita para o lado do paciente também.
já são milhares de pacientes que já passaram por esse fluxo, e a gente vê o quanto ela consegue ajudar. É interessante que, por ela ser uma inteligência artificial, ela até ajuda em outros pontos, né, de dúvidas. Então, a gente consegue acompanhar algumas comunicações de paciente que mandou áudio, falando, estou muito preocupada com o meu filho, com a saúde do meu filho, ele está muito mal, a doença está evoluindo, e ela trazendo esse lado humanizado, respondendo, olha, que bom que seu filho tem você, que está preocupado com a saúde dele, e eu tenho certeza que a gente vai te ajudar. Então ela é super acolhedora, num lado humanizado também. Tem paciente que vê, ele acha que é uma pessoa ali mesmo, né, e é quase uma pessoa, né, com todo o cuidado que a gente dá para ela de ser humanizada, ter paciência, ser acolhedora, mas não falar da parte médica. Ela só fala, olha, tem que falar com o médico, tem que passar com o especialista. Então ela não dá orientação de tratamento, ela só dá esse cuidado e ajuda o paciente a chegar até o médico. Ela direciona, então, doutora. E onde é que os pacientes têm acesso? A gente colocou o banner no site da Psoríase Brasil, mas quem quiser ter acesso direto, qual seria o caminho? Perfeito. O acesso é muito simples, basta mandar uma mensagem no WhatsApp, no número da Kira. Eu vou deixar, não sei se vocês conseguem depois colocar aqui, eu vou passar para vocês o número do telefone. É um número do WhatsApp, então basta salvar esse número do WhatsApp e mandar lá um oi, e você consegue conversar com a Kira e tirar as dúvidas e falar e ajudar a escolher um médico do perfil ideal para ele. E a área de abrangência nacional dos médicos? E a área de abrangência é nacional, sim. Cada vez tem aumentado mais, inclusive se não tiver um médico que você já... Assim, eu queria um médico aqui, sei lá, em Recife, pode trazer essa comunicação ali que a gente vai atrás. Então, nós estamos indo atrás de mais médicos e nós conseguimos buscar um médico perto do paciente. Então, especializado. Nós temos uma base grande, a parceria com as sociedades médicas. Então, se você não achou ainda nesse momento, pode ter certeza que a gente vai atrás de um paciente, de um médico para você. Então, neste WhatsApp que está aparecendo aqui, vocês vão poder ter acesso à Kira. E nós estamos indo para a finalização do nosso programa. A gente poderia ficar horas mais aqui conversando, né? Mas aí já fica um convite para uma próxima oportunidade, né, doutora Aline? Então, eu gostaria de saber se a Gladys quer complementar com mais alguma pergunta, se a senhora com mais alguma colocação. Olha, da minha parte, satisfeita, a doutora trouxe todas as respostas, né, que a gente queria, né, ouvir. E dizer, doutora Aline, parabéns sempre pelas suas ações, atitudes em querer ajudar a causa, ajudar os pacientes, principalmente a diminuir essa jornada tão difícil, né? Tanto com o seu carinho em atender os pacientes, nos atender nas nossas redes sociais, assim como essas inteligências artificiais, essas ferramentas, né? Isso é muito bom. A gente está no mundo moderno, a gente precisa realmente ter isso. E, mais uma vez, obrigada, viu, doutora? Estamos divulgando, Ana, vamos divulgar bastante para esses pacientes que precisam realmente desse carinho, dessa atenção com médicos que entendam realmente da doença. Obrigada mais uma vez, doutora, e conte também sempre com a gente que precisar. Estamos à sua disposição. Perfeito. Muito obrigada a vocês pelo convite mais uma vez. Parabéns por esse trabalho excelente também que vocês têm feito de advocacy junto com as secretarias, batalhando dia a dia para que esse PCDT ajude os nossos pacientes e os nossos médicos a terem um cuidado melhor com as doenças dermatológicas, e fico aqui à disposição para a gente trocar ideia, e eu espero que a gente ajude cada vez mais pacientes a chegarem até um alívio, né, um alívio do sofrimento das doenças. Então, contem sempre comigo. Obrigada, doutora Aline. E além do telefone que vocês estão tendo acesso, a doutora Aline também, vocês podem encontrar conteúdos e mais sobre o trabalho dela pelo Instagram, que é @doutora.alineokita com K. Também a doutora Aline está no LinkedIn, Aline Okita,
que lá a gente consegue ver mais o perfil profissional, logicamente, no Instagram diversos trabalhos, vídeos, comentários, lives, enfim, todo um trabalho de comunicação que a doutora Aline também faz. Então, nós vamos finalizando hoje por aqui. Também deixo o convite para entrarem nas nossas redes sociais, Psoríase Brasil, Psoríase Brasil Oficial, não, Psoríase Brasil, _oficial, Doenças de Pele Brasil, os nossos sites, que é psoriasebrasil.org.br, doençasdepelebrasil.org.br. Temos também um canal no YouTube e muita informação. Nós ficamos por aqui e até o próximo episódio. Forte abraço!